Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde da floresta, nas aves em que abriga na brisa amiga, na fonte que corre ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Que abriga na brisa amiga, na fonte que corre ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. Mestre Senhor Jesus, nessas vibrações nós queremos te agradecer as bênçãos desse dia, os recursos, Senhor, movimentados em favor de cada um de nós. Agradecidos que somos ao teu amor, ao teu carinho, permita ainda te pedir a proteção, o amparo para esta noite, para o estudo, para que estejamos todos, Senhor, na sintonia dos teus mensageiros, que possamos contar com as equipes que nos auxiliam em teu nome, que possamos iluminar o nosso íntimo, o nosso discernimento na tua vontade, nos teus ensinamentos. Ó Divino Senhor, que todos esses trabalhadores, desde já, recebam o nosso carinho sincero e que eles também, Senhor, possam ser fortalecidos em teu nome. Ó Divino Amigo, permita ainda te pedir, pelos lares à distância, que todos recebam, que todos percebam e sintam os teus recursos amparando, socorrendo a todos. Ó Divino Jesus, é com toda confiança em vós, é com toda confiança nos irmãos da vida maior, que nos auxiliam em teu nome, é que te pedimos a permissão. Desde já, com alegria em nossos corações, pelo muito que temos recebido de vós. Fique conosco, hoje e sempre, Senhor. Bom, ele não precisa de prece, tá, gente? Nós gostamos de bater palmas, porque as palmas também movimentam recurso.
Então, nós movimentamos mais recursos para as enfermarias, para as equipes espirituais que estão trabalhando e atuando nos tratamentos. Bom, tem mais alguém pela primeira vez que eu não tenha visto? Que as nossas irmãs eu já cumprimentei lá atrás. Acho que não, né? Cauã, seja bem-vindo, Cauã. Bom, nós estamos estudando no Evangelho, bem-aventurados que têm puro coração e os escândalos. Bom, é muito importante que nós tenhamos clareza que Jesus não está dizendo que precisa que haja o erro. Não. Não precisa que haja o erro. Isso tem que ficar bem claro entre a gente. É necessário que o escândalo venha. Não disse que o erro é necessário. Ou seja, se eu vejo algo que eu sei que está errado, eu preciso estar escandalizada. Eu preciso me sentir escandalizada. Ou seja, opa, eu não posso agir assim. E Jesus dá esse exemplo mostrando que ele tem uma postura de como fazer diferente. Essa que é a chamada para nós. Tá certo? Jesus, diante dos erros dos fariseus, ele não bateu boca. Ele não brigou com ninguém. Ele orientou. Mesmo porque Jesus não ia até os fariseus. Os fariseus que o procuravam. Os fariseus, na verdade, eles não estavam interessados em aprender. Porque, na verdade, eles já sabiam. Tanto que sabiam que o levaram à cruz. Claro. E nós temos dentro do Evangelho, dentro das obras, inúmeros exemplos de escândalo que nós estamos trabalhando. E eu não coloquei no slide, mas eu queria trabalhar. Esse ratinho que está aí não incomoda vocês não, né? Tá bom. Lembra do capítulo 31 do Nosso Lar, da Vampiro? Vocês lembram? Mesmo quem não leu o livro vai entender. O capítulo 31, o André Luiz está com a Narcisa perto das cancelas, quando uma irmã aproxima da cerca, do portão e pega. Não foi isso? André Luiz, Narcisa, naturalmente queriam que ela adentrasse. Na verdade, o Josino chamou a Narcisa porque viu a companheira lá perto, né? Das cancelas. A Narcisa queria colocar a companheira para dentro, não foi? O Josino avisou dos pontos. Então, o que a Narcisa chamou? O vigilante chefe. E a Narcisa, tanto a Narcisa quanto o Josino, quanto o André Luiz, ficaram escandalizados de não poder colocar a companheira imediatamente para dentro, não foi? Narcisa ainda fala assim, eu também já errei muito, e nós não vamos colocar para dentro. Quando ela fala isso, mas espera aí, eu já errei muito, e nós não vamos amparar a nossa irmã, que também já errou? Não dá um sinal que ela estava escandalizada com a atitude dele? Mas ela ficou, que momento? Quando o chefe fala com ela assim, bom, você já errou, mas você tinha vontade de acertar. Veja os pontos. Narcisa não viu todos. Aí ele relata os pontos e fala o que é que ele via em cada ponto. Aí foi o momento da Narcisa escandalizar. Mais escandalizados ainda ficaram quando falaram com a nossa irmã. Minha irmã, você precisa arrepender dos seus erros. O que ela disse? Erros? Eu fui muito santa lá na terra. De que vocês estão me acusando? E esbravejou, brigou. Não foi? Mais escandalizados eles ficaram. Vocês estão percebendo como que Jesus vem colocando para nós que o escândalo... Não posso não.
nós estamos percebendo como que Jesus vem demonstrar para nós que é necessário o escândalo. Já imaginaram se Narcisa, se o vigilante, o André Luiz visse todo esse acontecimento e achasse isso tudo normal? Poderia achar normal? Não. Não, mas o que é isso? Não precisa escandalizar, não. O problema dela é ela que errou, é ela que vai ter que resolver com esses elementos que ela movimentou. É esse o sentimento que nós precisamos ter? Coitada dessa irmã, que imaturidade. Não sabia o que estava movimentando e que só ela poderá resolver. Porque por mais que ela encontre a ajuda da espiritualidade, da equipe toda, dela mesma, a dor e o esforço será de quem? Dela. E de ninguém mais. Por mais que Jesus nos carregue, nós temos que fazer a nossa parte. Então, nós devemos ver e sempre tirar do fundo do nosso coração o que eu vou doar, o que farei para melhorar, para que esse coração levante. Não foi o que Jesus fez? A nossa irmã só não entrou em nosso lar por quê? Se ela chegou tão perto, ela atravessou algumas barreiras magnéticas. Gente, ela atravessou nosso lar, como toda casa de oração, como todo lar que tem oração, tem proteções. É como se fosse cerca elétrica de alta voltagem. Não é qualquer um que entra, não é qualquer um que passa. No entanto, a nossa irmã chegou a atravessar, eu vou colocar assim para a gente entender bem, algumas cercas elétricas. E ficou bem próximo da entrada. Então, o que isso significa? Que ela tem em si recurso de luta. Ela tem alguma maturidade. Ela já apresenta construção. Vocês acompanharam? Ela apresenta construção. Da mesma forma, fui amparada nas linhas divisórias com o hospital lá no nosso lar. Significa que algo eu tenho que me faz atravessar aquelas linhas magnéticas ou aquelas cercas elétricas. Vocês estão acompanhando? Até enxergar a cidade, assim, enxergar o hospital, enxergar o lugar. Quantos estão andando por aí apenas sem enxergar lugar nenhum? Entenderam? Então tem que apresentar algo. Então, sempre pior para mim quando eu sou o objeto do escândalo. Porque quem vai ter que resolver sou eu. Gente, em qualquer área. Em qualquer área. Nós podemos pensar em várias áreas, afetiva, material, intelectual, qualquer uma. O noticiário aí está assim, ó, de notícias. Notícias, informações que para muitos são escândalos. E que para muitos não são escândalos. Isso é normal, isso acontece todo dia. Não poderia acontecer. Vocês acompanharam? Então, quem elege o escândalo? A minha maturidade, o nosso crescimento. Onde eu vibro é que o escândalo. Então, podemos voltar? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Pode passar. A passagem, eu vou voltar na passagem daqui a pouco, tá? Pode passar. Pode passar. Já trabalhamos isso. Sim. Vou voltar no conselho do Gamaliel, ó. O conselho do Gamaliel, que era e é. Porque o que a pessoa construiu, ela não perde. Se naquela época, dentro do farisaísmo, ele também já ficava escandalizado, com certeza. Ele ficava escandalizado com o comportamento de alguns irmãos. E a ponto de chegar a falar, ó. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça, sedes também achados combatendo contra Deus. Atos capítulo 5, versículo 38 e 39. Quando ele fala com Paulo, ou Saulo, meu irmão,
não vamos combater com Deus, não. Vamos esperar. Se o que o cristianismo estiver realmente trazendo para nós for divino, prevalecerá. Tá claro, gente? Segue fazendo favor. Já trabalhamos, eu quero só finalizar. Não, é esse aqui mesmo que eu quero. Eu já cortei os outros. Estão lembrados que... Eu vou falar Paulo, tá? Paulo de Tarso procura Alexandre. Alexandre ficou escandalizado com ele, não foi? Por quê? Alexandre ficou escandalizado com ele quando ele fala que ele não estava doente e que o Messias já veio e que era Jesus. Que ele estava entendendo, que ele estava aceitando que era Jesus. Que ele sabia que ele errou, que ele começou a perseguição, mas que no coração dele ele sabia que ele estava enganado e que ele estava disposto a mudar a sua vida. Estão lembrados? Gente, olha o escândalo de um lado e do outro. Paulo escandalizado com a postura de Alexandre, que acha que ele estava enganando para poder saber dos apóstolos. O próprio Paulo fica, mas não é possível. Se eu fizesse uma coisa dessa, eu seria um hipócrita. Ficou escandalizado. Como que ele pôde pensar isso de mim? Agora, olha só para a gente finalizar. Quando ele fala tudo isso que Saulo devia estar doente, fala com ele. Gamaliel não era um louco, porque ele também respeitava Gamaliel. Gamaliel não era um louco e aceitou Jesus como Messias prometido. Olha que escândalo. Acrescentou o ex-doutor invocando a venerável memória do grande rabino. Olha só. Não creio, disse o outro com ar superior. Olha o que Paulo passa. Olha só. Saulo baixou a fronte silencioso. Grande a humilhação daquela hora. Depois de havido como demente, era tido como mentiroso. Talvez um comentário desse conosco passaria despercebido. Vocês estão entendendo? Olha a profundidade dessa fala. Talvez um acontecimento como esse, a pessoa acha que a gente é mentirosa, é negligente, etc. Isso talvez a gente fale assim, não, nem dói, né? Nem tem essa percepção. Por que Saulo ficou tão escandalizado? Ele não conhece o meu caráter? Ele não conhece. Então eu achei que ele me conhecia. Eu achei que ele acreditava no que eu construí dentro do farisaísmo. Vocês estão acompanhando? Então doeu em Paulo por isso. Porque ele era para ele conhecer, porque ele tinha muito apreço à pessoa do Alexandre. O Alexandre era tido como pessoa realmente responsável. Ele era de confiança dele. Por isso ele procurou pelo Alexandre. Tá? Então vamos lá. Apesar disso, no auge da perplexidade, considerou que o amigo não estava em condições de compreendê-lo integralmente. Gente, olha que maturidade. Ainda assim, vou respeitar. Não insistiu. Refletia na situação embaraçosa quando Alexandre voltou a dizer: infelizmente, preciso convencer-me do estado precário do teu cérebro. Saulo ficou escandalizado. Ele acabou de afirmar que ele não estava doente. Ele não ficou doente. Aliás, né? Ele estava doente antes, né? A doença, na verdade, era quando ele perseguia. Quando ele estava errando. Mas quando ele estava errando e perseguindo, para eles não era escândalo. Agora que ele quer corrigir o caminho, eles estão escandalizados. Olha só. Inversões. Por enquanto, poderás ficar em Jerusalém à vontade. Mas será justo não multiplicar o escândalo da tua enfermidade com falsos panegericos do carpinteiro de Nazaré. Passa, por favor. Você fica quietinho. Nós não vamos acreditar que você continua louco.
E é melhor você ficar quieto. Senão, nós podemos mudar. Pode passar, fazendo favor. Nós podemos mudar a decisão do Sinédrio. Olha lá. A decisão do Sinédrio, que conseguir com tantos sacrifícios, poderia modificar-se. Que amigão, né? Quanto ao mais, terminavam despedi-lo. Sabes que continua tuas ordens para uma retificação definitiva de atitudes a qualquer tempo. Ô, gente, vocês perceberam? Em momento algum, ele fala com Paulo assim, eu vou analisar, eu vou verificar o que você está realmente me oferecendo, eu conheço o seu caráter, a sua retidão. Deve ter algo de importante realmente para que você possa realmente mudar totalmente a sua vida desse jeito, que eu te conheço, porque conhecia, gente. Inclusive, lá atrás, nos slides que nós colocamos, não sei se vocês lembram, que ele chega a falar, se eu não tivesse visto você crescer, se eu não conhecesse a retidão do seu caráter, não foi? E, no entanto, mesmo conhecendo, teve alguma proposta de mudança? Não teve proposta de mudança. Isso tem que falar alguma coisa com a gente. Olha só. Mas o Alexandre podia pensar, né, que isso aí era uma estratégia do Saulo para poder saber, né, onde que estavam os apóstolos. Mas ele chegou a verbalizar isso, Dora. Ele chegou a verbalizar. Bom, ou você enlouqueceu, ou então você entrou no meio deles para conhecer toda a verdade deles e para a gente desmascará-lo. Espião. E aí, isso doeu muito nele. Porque falou, não, se eu assim eu proceder, eu sempre não passo de um hipócrita. E esse não é o meu caráter. Ele era impulsivo, nervoso, orgulhoso. Ele podia ter vários defeitos, vários problemas a resolver. Mas era transparente. Tá certo? Ele queria a verdade, em primeiro lugar. E se ele assim o fizesse, ele estaria mentindo. Não é isso? E quando ele resolve, porque ele mesmo coloca que em qualquer tempo nós precisamos corrigir a nossa estrada, em qualquer tempo, independente de idade, independente de qualquer situação. Nós estamos na terra exatamente para quê? Para resolver o rumo para o Cristo. Eu não posso deixar passar. Então, olha só. Saulo compreendeu a advertência. Não era preciso dilatar a entrevista. O amigo expulsava-o com boas maneiras. Pode passar, por favor. Saindo daqui, escândalos continuam. Porque quando ele sai daqui, eu vou voltar aí. Pode deixar aí. Quando ele sai, que ele vai da casa de Alexandre, nós não podemos esquecer que ele está em Jerusalém. E ele então chega lá na casa dos apóstolos, na casa do caminho. Chegando lá, o que acontece? Ele não é recebido. Né? Bateu a porta. Você pode me informar se Simão Pedro está? Sim. A quem eu devo anunciar? Saulo de Tarso. O outro ficou lívido. Certo? Saulo de Tarso. Você me dá um minutinho aí, por favor? E foi lá dentro avisar. Quando ele avisou, foi como se soltasse uma bomba dentro da casa do caminho. Resultado. Reuniram rapidinho e ele esperando lá fora. Gente, foi um escândalo. Não é possível que o lobo venha atrás das ovelhas depois de tudo que nós passamos. Eles pensaram assim. E aí, João fala, Jesus tem poder para tocar nos corações mais endurecidos. Então, ele dá a ideia. Vamos falar com Saulo? Que ele fique hospedado em algum lugar aí e que volte amanhã cedo. Aí alguém fala assim, mas e se ele não aceitar? Se ele estiver realmente redimido, ele não vai relutar. E realmente, ele vai, Prócoro, que chega lá fora, porque ninguém o conhecia, chega lá e fala, olha, ele não pode te receber. Não mentiu, que Simão não estava. Ele pediu para que você venha amanhã cedo. O que é que ele fez? Abaixou a cabeça e disse, eu entendo, eu virei amanhã cedo. Quando ele voltou lá dentro, foi um escândalo, gente. Não, então ele realmente mudou. Porque quem conhecia o doutor,
ele foi recebido lá pela primeira vez de toda boa vontade e teve escândalos imensos. Não foi? A ponto, assim, de pensar numa luta corporal e verificar que as pessoas que estavam ali eram anciãs, pessoas carregando cajados, muletas, e que se saísse uma luta corporal, eles estavam em estado inferior. Olha, veja bem. Então mudou ou não mudou? E isso para os apóstolos, naquele primeiro momento, foi um escândalo imenso. Porém, um escândalo positivo. Nó. Ele deve ter mudado. Sabe um outro escândalo? Que todos combinaram que no outro dia, quando ele viesse, ninguém tocasse no nome de Estevão. Olha que maturidade. Ninguém tocou no nome do Estevão. Quando ele chega lá no outro dia, pálido, né, a pele muito queimada, doente. Porque nós não podemos esquecer que ele veio de Palmira. Oh, gente, com uma carona ou outra num camelo, numa caravana, foi a pé. A ponto de, tinha momentos que faltava tantas forças, que ele pegava pedaços de pau e se sustentava no chão. Resultado, quando ele chega lá na casa do caminho, que ele conta, né, como é que foi a conversão, o aparecimento, todo mundo envolvido naquela energia. Detalhe, todo mundo ainda com uma certa reserva com ele. Na hora que ele tira os pergaminhos, a cópia do evangelho dada por Gamaliel, o clima mudou. Vocês acompanharam? O clima melhorou. Uma confiança maior foi estabelecida. Agora vocês querem ver o tamanho do escândalo? Quando ele pede que ele precisava ficar na casa do caminho. Não, você será nosso hóspede, o tempo que você precisar. Mas eu quero ficar na cama de Estevão. Todo mundo? Que todos haviam combinado que não tocariam no nome. Por que será que ele quis a cama de Estevão? Alguma coisa boa tinha ali, né? Estevão foi, mas a energia que ele movimentou ali ainda não tinha acabado, não. Nós não envolvemos os nossos objetos? Ah, mas já tinha pelo menos 3 anos, 4 anos, que Estevão não estava ali, mas a energia já tinha se consumido. Não tinha. Por que não tinha se consumido? Porque Estevão continuava ligado ao trabalho e aquelas mentes também movimentavam. Como que eu posso provar isso? Lá no livro dos médiuns tem um caso de um atendimento de um companheiro que ele é atendido e que ele fala que ninguém lembrava dele. Então foi como se ele tivesse perdido e foi difícil para a equipe espiritual também localizá-lo. Por quê? Não tem rastro da sua energia. Olha que bacana. Então ainda existia lá o quê? Os elementos não tão vivos quanto na época que ele estava, mas havia ainda elementos conjugados pelo Estevão e ele ia receber. Né? Inteligência, né? Porque vai se refazer rapidinho. Primeiro pelo vigor mental dele. Pelo trabalho, pela boa vontade que ele quer resolver. E pelos elementos que ele vai conjugar. Alguma dúvida? É muita viagem? Não, né? Tá bom. Então vamos lá. Olha o escândalo aí. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Por que Jesus está falando isso com os fariseus? Porque eles ensinavam. Então, qualquer coisa, se nós estamos ensinando, se nós estamos passando a informação, o nosso proceder tem que ser o melhor. Né? O melhor. De acordo com o que eu estou ensinando, o melhor. E não era o que eles faziam. Então eles escandalizavam as pessoas. Só que eles escandalizavam o quê? Inferiormente. Por isso que Jesus está alertando. Está os alertando para que eles tomem a posição. A mãe do André Luiz não escandalizou o André Luiz? Escandalizou ou não? Meu filho, eu vou voltar. Não, mãe, você não precisa voltar. Preciso.
Preciso, porque quem ama, trabalha. Não, mas a senhora não pode ajudar de longe. O que eu posso fazer de longe já está feito. O que eu posso fazer de longe já está feito. Gente, quando nós somos inferiores, não é assim? Nós sempre empurramos para o outro. Quem cresce, quer fazer. Gente, isso é um recado para nós imprescindível. Porque se eu não quero fazer, o que acontece comigo? Qual que é o meu estado? Alienação. Não, vou lavar vasilha de novo, pedinte. Não, vou lavar roupa de novo, vou ter que comprar pão de novo. Não, tem que ler, tem que estudar, tem que fazer, não tem não, ué. Não tem nada. Mas, né? Quem vai entendendo, quem vai realmente amadurecendo, quer fazer. Se eu não quero fazer, o que significa? Que eu não amadureci, eu não cresci. Eu não vou movimentar elementos nos quais eu almejo. Eu almejo na informação, mas eu não consigo movimentar na prática. Tá claro isso? Então, tá aí, ai de vós. Por quê? Jesus está brigando com eles? Não. O resultado é sempre meu. Se eu quero fazer isso, eu ensino. Se eu fico na hipocrisia, eu fecho o caminho para o outro. Ou então pego verdades, estão lembrados? Pegava a verdade vinda pela orientação espiritual e adaptava para que o outro fizesse em ritual. Não era isso? Vós todos sabeis que deveis honrar o pai e a mãe. No entanto, fazíamos errado e depois fazíamos um rito e dávamos como resolvido. Resolve? Não resolve. Eu tenho que resolver o problema. Caso contrário, continua escândalo. Então, posso seguir? Pode seguir, por favor. Olha aí, chamando de sepulcros caiados. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mas Jesus pegava pesado também, né? Por que Jesus falava assim, gente? Por quê? Para ser escândalo mesmo. Ou seja, passou da nossa hora. Depois fala que eu que sobrava, né? Olha aí. Eu sabia. Arrancada será toda árvore que meu pai não plantou. Não dá tempo mais da gente ficar fazendo hora por nós mesmos. É por nós. Jesus já cresceu, continua crescendo, já resolveu, continua resolvendo, nos amparou, continua nos amparando, movimentando recursos. Já imaginou o recurso magnético que chega de Jesus em nosso favor? A extensão do campo dele. O campo dele nos inunda. Vai lá embaixo numa imagem, está lá embaixo, só para a gente ter uma ideia. Mas é esse. É óbvio que é milhões e milhões de vezes maior do que esse aqui. O campo dele inunda-nos de recurso. E muitas vezes nós percebemos, e muitas das vezes nós não percebemos nada. Por quê? O que faz a gente não perceber? Nós ficarmos presos no escândalo inferior, no escândalo negativo. Nós ficarmos presos na nossa dor. Porque dor haverá. Mas o tamanho dela, quem é que vai determinar? Problemas haverão. Sempre. Porém, quem que vai determinar a extensão? Nós. Não é verdade? Se nós nos queixarmos e formos parando, não chega nada disso aqui. No momento da prece, no momento que nós queremos, não, eu vou esforçar, algo ficará em nós. E nos fortalecerá para que o nosso também amplie. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Acredite nisso.
Não duvide, não. Não duvide, não. Experimente. Experimente. Vamos experimentar a luz. Vamos escandalizar o outro. Vamos escandalizar positivamente. Não é falando para o outro, agora você verá. A partir de hoje eu vou ser um santo. Não é isso não. Tá? Mas só de nós queremos ser mais calmos, mais prudentes, mais organizados na nossa fala, no nosso olhar, já é um escândalo, porque todo mundo nos conhece. Não é verdade? Opa, tem algo aí, não é assim? Esse escândalo é bom. Mesmo que o outro fique assim, não, tô de olho, porque eu conheço essa pessoa. Não é? Ótimo. Algo vai o quê? Nós vamos movimentando e nós nos sentiremos mais fortes. Tá? Então volta lá nos escândalos. Ô, gente, são tantas as possibilidades de nós estudarmos o escândalo que nós ficaríamos. Né? Mas nós vamos colocar os slides e vamos fechar hoje. Porque senão começa a ficar cansativo também. Olha lá. Assim também? Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. É Jesus falando com eles assim: eu estou aqui, sou enviado do Pai, vocês foram preparados para me receber, mas como eu não tenho a aparência exterior daquilo que vocês acham importante, porque a túnica de Jesus não era de linho e nem tinha barrado de ouro. Isso era um escândalo. Certo? A ponto de ter fala no evangelho assim, mas eles são galileus? Pode vir alguma coisa que preste da Galileia? A gente já imaginou você escutar uma coisa dessa? Ler uma coisa dessa no evangelho? Galileu? Mas vem alguma coisa que presta de lá? Imagina! Quanto ensinamento! Olha, Simão Pedro, Galileu, não era? Veja, Paulo, que era altamente estudado, intelectualizado, e da virada que deu que nós já estudamos, quantas vezes Paulo, conversando com Simão Pedro, fica assim, alimentado. Puxa vida, ele aparentemente é tão rude e, no entanto, está me mostrando tanta sabedoria. Quanto conselho, quantos conselhos maravilhosos, de prudência inclusive, Paulo colheu com Pedro. No entanto, quando eu estou no meio dos ossos, no estado de morto, eu enxergo isso. Porque Paulo também não experimentou isso no primeiro contato. Quando nós não queremos ou não conseguimos, porque não podemos julgar o outro, nós podemos falar de nós. Não podemos ou não conseguimos enxergar uma proposta melhor, nós ficamos bem assim, ó, bem mal cheirosos. E tudo que nos oferece, nós acabamos estragando, não é assim? Não conseguimos enxergar? Quem conseguiu enxergar, você eles enxergavam a foto. Isso mesmo, muito bem lembrado. O Alexandre está lembrando que para os fariseus, Jesus não tinha realmente a túnica de linho e nem o barrado de ouro. Mas vocês estão lembrados quando, mesmo purulentos, não tendo no coração uma boa vontade, não tendo uma boa vontade por excelência, ele não percebe Jesus com pobreza não, vocês estão lembrados? Tá certo? Mesmo porque entra o quê? Não entra naquele campo, não. Entra num pedacinho daquele campo. Porque entrar naquele campo tem que ter o quê? Uma sintonia, realmente. Isso. Chegou perto da cancela. Perto da passagem. Não é isso, gente? Então, pode passar, por favor. A palavra da cruz. Olha se a palavra da cruz não é escândalo. Gente, é um escândalo para o outro nós querermos fazer o bem diante de tantas dificuldades. Porque fazer o bem é assim. Principalmente quem trabalha com a filantropia. Tudo é feito para você não ir. Aí você
Não é assim? Lá no seu trabalho, tudo é feito para você fazer um jeitinho e errar. Você quer fazer certo? Você é o doido. Que é isso? Você é um chato. Que é isso? Todo mundo faz. Mas por quê? Porque nós estamos recebendo a orientação superior. Então fica parecendo que a orientação do Evangelho é que é loucura. Não é verdade? É verdade ou não é? Todo mundo desperdiça, todo mundo aproveita, todo mundo faz isso. Opa, peraí, mas eu não sou todo mundo. Eu sei, eu aprendi, eu quero. Já nem é pelo resultado inferior, não. É pelo que nós estamos lutando para construir. E o outro, então, acha que nós somos loucos. É assim ou não é? O quê? Você vai ajudar? Você vai fazer? Olha lá. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Mas a nossa salvação não incomoda o outro? O outro não fica escandalizado? Mas você não faz isso mais não? Mas você fazia? Fazia. Passou. É Paulo de Tarso que comenta isso aqui, a passagem de Paulo aos Coríntios, e Paulo ainda comenta. Acho que eu coloquei um pedacinho, quer ver? Desce aí, fazendo favor. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre, quanto o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Para todo mundo, a crucificação foi um escândalo. Os apóstolos queriam a crucificação? Como que Jesus pôde deixar acontecer isso? Mas atrás tinha o quê? A glória do Cristo. Se Jesus... nós não aceitamos o mestre. Não aceitamos. Qual foi a prova que nós não aceitamos na época? Matamos. É claro que nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Estudamos o Evangelho do Cristo. Estudamos o Evangelho que foi trazido para os judeus por entender a mensagem maior. Mas nós não somos judeus. Tá? Porém, olha só. Se nós tivéssemos aceitado, se tivessem convertido e multiplicado as bênçãos desde já, não precisava ter sido a crucificação. Jesus provavelmente, poderia até ter feito. Ele não desmaterializou no meio do povo? Ele poderia ter falado, agora meu recado foi dado, todos estão entendendo, estou confiante que conseguirão continuar, eu posso ir. E poderia ter ido embora naturalmente, não podia? Desfeito o corpo, e nós não teríamos adquirido uma dívida do tamanho que adquirimos. Concordam conosco? Mas já que o coração continuou endurecido, então, o melhor caminho. Por quê? Senão, ninguém mais falaria de Jesus, não, gente? Já que não foi atendido, já que a mensagem não tocou nosso coração, porque entendida foi, só não tocou. Porque senão, se os fariseus não tivessem entendido que poderia mudar tudo aquilo ali, precisava de crucificar? Precisava? Não precisava da dor? Tá certo? Não, vamos seguir, que isso aí passa. Não é assim? Isso vai passar. Não ia passar. Tá? Aí vem o quê? A crucificação. Mas a crucificação mostrou o quê? A glória oculta do Cristo. Emmanuel ainda coloca assim: onde estão os fariseus palavrosos que não viram a glória oculta do Cristo? Que é outro escândalo. Não é isso? Então vamos seguir? Tem mais. Olha, outro escândalo que nós precisamos realizar. Nós precisamos. Olha só. Couraça da caridade. Sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade,
Paulo, a epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Bom, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade. O nosso escândalo, mesmo pequenininho, sóbrio, já não mexe realmente com o outro? Por que tem que ser a couraça da caridade? Porque vamos despertar no outro, o escândalo é tal, Emmanuel coloca claro nessa página, gente, que o escândalo é tal, que à medida que nós vamos tentando nos melhorar, raios anestesiantes, eu uso essa palavra, raios anestesiantes são desfechados em cima de nós. Ah, não é verdade não, nós nunca sentimos isso. Hã? Raios anestesiantes são desfechados em cima de nós e que se nós não tivermos a couraça da caridade, nós paramos. Gente, isso no nosso setor de atuação. Quantos já tentaram nos parar? Não é dentro do centro, não. Aqui está todo mundo o quê? Não é dentro da sua igreja, não. Dentro da igreja, está todo mundo unido, afim, todo mundo querendo alimentar para poder fazer o certo, não é? Mas lá fora, se não colocar a proteção verdadeira, nós caminhamos. E qual que é a proteção verdadeira? Evangelho, caridade. Ah, eu agora vou distribuir sopa, vou distribuir agasalho, vou distribuir trabalho. Isso não é caridade, isso é instinto de solidariedade. Emmanuel que fala. Ah, então não tem que fazer não? Quem determina o que fazer é você. Ele não falou que não é para fazer. Mesmo porque tem muita gente que ainda precisa ser socorrido. Tem muita gente que não dá conta. A pessoa está desempregada, a pessoa está doente, você não vai socorrer? Não é isso? Tem que socorrer. Mas, ele está falando é da caridade. E sabe o que ele coloca como caridade? O que ele coloca como caridade? O que é caridade? O que é a caridade? Acolhimento. É o que nós realmente damos ao outro, do nosso patrimônio, da nossa energia, da nossa vibração. Tirando isso, não tem caridade. Tem instinto de solidariedade, que é positivo também. Vocês estão acompanhando? Ah, agora eu não vou fazer caridade não, porque o Filomeno falou que não é caridade. Não fui eu que falei. Primeiro que não fui eu que falei, né? Segundo que você pode continuar fazendo sim. Porém, Emmanuel fala claro que a verdadeira caridade é o conselho que você dá, é o que você oferece do seu campo, da sua construção. Porque o outro tudo é do Pai. Não é? Quem falou que as outras coisas são nós? Só o que nós construímos, que é nosso. E às vezes é muito mais fácil realmente eu te dar o táxi, o dinheiro do táxi, que eu te levar lá, ué. Não? É verdade ou não é? O nosso tempo, o nosso carinho, nossa compreensão, o nosso ouvido. Eu lembro uma fala do padre Germano, não sei se vocês já leram Memórias do Padre Germano, eu nem li todo não, li partes. Mas ele coloca isso, que às vezes a pessoa vinha trazer coisas para ele, que ele ficava pensando, meu Deus, mas não é possível, o que é isso? Que confusão que essa pessoa arrumou? Mas por quê? Aí ele atinava, opa, o Cristo se entregou por inteiro, por que eu não vou dar o meu ouvido? Nós precisamos fazer. E às vezes coisas que você nem quer ouvir. Não, preciso ouvir. Eu preciso aprender o quê? A verdadeira caridade. Porque dar o dinheiro, o agasalho, a roupa, nós já aprendemos. E não precisa parar de ajudar também não. Desde que não esteja criando mendigos. Mendigos. Não é isso, gente? Eu lembro de um caso do irmão X, foi até bom a gente tocar nesse assunto. Um companheiro que fazia muita caridade aqui na Terra. E aí então, o tempo passou, ele desencarna e vai com a equipe socorrista numa região inferior.
Chegando lá, várias vezes ele ia lá. E ele falava do evangelho com esse grupo, várias vezes. Né? Semanalmente ele ia, explicava o evangelho, falava de amor, de redenção, de mudança. Tinha um lá que autorizava a fala dele. E um dia, então, ele chega e pergunta. Aqui, se você autoriza, se você entende o que eu estou falando, mas por que você veio cair aqui? É porque você ia na minha casa. Você levava lá só as coisas materiais. Se eu tivesse me ensinado essas coisas que eu estou escutando de você agora, eu não teria vindo para cá, não. Você imaginou? Que susto! Por que você não me ensinou lá? E aí? E agora? Deve ter preparado a reencarnação, né? E deve pegar no microfone. É falar até. Né? Agora, eu tenho que falar, não é no meio da rua. Não é insistindo com o outro. Né? Não. Nós não podemos impor mudança em ninguém. O nosso padrão, a nossa busca é que vai o quê? Auxiliar o outro. Mas tem mais aí, ó, de Emmanuel, ó. Olha lá. Olha só. Olha a luta, se não é assim. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, e é um escândalo, não é? Você é passista e nesse estado de intemperança? Peraí, você não faz estudo e está nessa ira toda? Hein, gente? Olha só, que escândalo, não é? Ou seja, nós também temos que entender a luta do outro. Nós não temos que cobrar nada de ninguém. Nós temos é que fazer, tá? Eu não pude me aguentar, né? Mas eu vou voltar ali, ó. Compreendendo assim que o cristão se acha num verdadeiro estado de luta, em que por vezes somos defrontados por sugestões da irritação intemperante, da indignação inoportuna, da ira injustificada, da severidade destrutiva, o apóstolo dos gentios receitou-nos a couraça da caridade por sentinela defensiva dos órgãos centrais de expressão da vida. Ô, gente, olha como que isso é profundo. Acontece uma situação que o quê? Vem em cima. Não, eu tenho o quê? A couraça da caridade. Eu vou ter calma, eu vou me iluminar. Eu terei caridade comigo mesmo nesse momento. Eu não vou entrar na ira. Eu não vou entrar na severidade destrutiva. Porque poderia julgar, poderia brigar, poderia discutir. Não, calma. Seja o que for. Vamos lembrar disso. Seja o que for que aproximar. Opa, peraí. Tem jeito de resolver. Não deve ter jeito de resolver. Eu posso até não estar enxergando, mas deve ter. Gente, nós vivemos isso o tempo inteiro no dia a dia. Presta atenção se a gente não vive. E se deixarmos, nós caímos nisso aqui, ó, a todo instante. Servindo de escândalo inferior. Mas diante de uma situação em que nós mantemos a paciência, a calma, a caridade conosco, nós somos instrumento de escândalo positivo. Ó, não é que fulano deu conta? Achei que ia explodir, não explodiu. Não fica diferente? Agora nós vamos subir. Nós vamos lá na passagem, só para a gente relembrar e fechar. Nos 5 minutos que nós temos. Nós vimos aí, ó, os apóstolos escandalizados com Jesus, aparentemente dormindo, né, gente? Vê se Jesus, diante daquele mar revolto, ia estar ali deitado dormindo. Para a cabecinha dele, sim. Mas Jesus estava o quê? Amparando, né? Organizando aqueles elementos e socorrendo. Só para a gente fechar. Se algum escandalizar a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que ele atasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançasse no fundo do mar. Por quê? A pedra é pesada, o asno faz girar e mói o que precisava ser moído. Se eu sou objeto de escândalo inferior, eu estou ensinando, eu estou tirando do outro uma crença pura.
Se eu tiro isso, é preferível que eu saia do mapa, que eu saia do público. Por quê? Ele confia em nós e eu ensino uma coisa errada, estou perdendo, tirando do outro a oportunidade dele. E pode-se levar muito tempo na reconstrução. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos. Acho que isso ficou muito claro, não ficou? Se eu percebi, se aquilo ali, um fato, uma situação, não está de acordo com o que eu aprendo, que eu estou aprendendo, eu preciso estar escandalizada. Mas eu também não tenho que escandalizar o outro, não. Tá claro? Eu não tenho que semear o escândalo, que isso é muito comum. É preciso tomar atitude. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Por quê? O prejuízo é sempre de quem movimenta elemento que não está de acordo com ele mais. Vocês viram que eu não falei quem erra? Vocês perceberam? Eu não disse que o prejuízo está com quem erra. Por quê que eu não disse isso? Sim, para o alto não existe erro. Existe o quê? Se eu faço aquilo, é a minha necessidade, não é? É a minha necessidade. Embora, muitas vezes inferior. Mas é a minha necessidade, é meu alimento. Então, o prejuízo é meu. E ó, não podemos deixar o prejuízo do outro nos pegar. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Quem são os pequenos? Ô, gente, isso é tão sério. Quem são os pequenos? O que está no erro. Quem mais? Aquele que não recebeu. Os nossos de casa. Vamos fazer uma perguntinha bem básica para nós, dentro do nosso coração. Todas as pessoas que você convive, todas as pessoas do seu trabalho, todas as pessoas que fazem parte da sua vida, física e psíquica, dão conta de realizar o que você realiza? Sinceramente, não. Então, quem não dá conta de realizar o que você realiza, ainda, não pode julgar, não merece julgamento. Entenderam? Quem não dá conta de realizar o que você realiza, está esperando de você. É ou não é? Ele não dá conta de acertar como você dá conta de acertar. Mas, olha, gente, olha a cuidado mental aí. Vamos ficar atentos. Eu vou te ensinar porque você não dá conta de fazer o que eu faço. Ai, meu Deus, Filomena falou. Eu sou mais mesmo, é orgulho e vaidade. Acabou, não tem nada disso. Vocês estão entendendo? Não tem aqui na Terra quem não dá conta, não. Tem sim. Tem sim, tem pessoas que estão incrustadas em certos meios que o certo para ele é aquilo ali que ele vive. Ele não viu nada de diferente. Ele é um pequeno. Cabe a nossa participação. Tá? Isso é tão sério. Eu lembro uma vez que fiquei escandalizada, aí nós começamos a pensar sobre isso. Há muitos anos atrás, nós atendemos uma companheira na mesa mediúnica e que ela, na vida física dela, ela achava que ela podia ter muitos namorados ao mesmo tempo. Ela descobriu isso no atendimento. Não, minha filha, você vai se preparar, você vai ser educada, mas eu não sabia. Eu acredito que ela não sabia mesmo, porque o amparo foi muito grande em favor dela. Então ela era o quê? De repente, o meio que ela viveu, aquilo era tão comum, e que para nós caímos no julgamento, não caímos? Agora nós não, nós já sabemos. Nós não temos como a gente... Nós não podemos retroagir. E nós, muitas vezes, julgamos. Vocês estão acompanhando como que a coisa é séria? Antes de abrir a nossa boca, antes de montar um pensamento, eu vou me vestir da couraça da caridade. Não é porque eu sou bonzinho, não. É porque,
se eu tiver atenção, se eu tiver carinho, se eu tiver cuidado na elaboração desse pensamento, é bom para mim. Tá, gente? É até um certo egoísmo, né? Despistado, né? Mas esse é maturidade, é raciocínio. Inteligência e coração têm que andar juntos. Senão despenca. Ou despenca para um lado ou para o outro. Nosso horário já passou. Só fechar aqui. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus. Estão anotando tudo lá? Onde que fica anotado? Isso, na consciência, no coração, no campo que eu estou movimentando. Porque eu trabalho, qualquer um olha, sente, percebe. Então a leitura é imediata, tá? O Pai é a lei. Porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vocês quiserem, a gente pode voltar nesse pedacinho e passar para frente, para não correr. Querem que volte? A gente volta a partir desse pedaço e já passamos para frente. Pode ser? Então, ó, a partir de hoje, couraça da caridade. Atenção, cuidado. Vamos escandalizar na nossa paciência, no nosso trato, na nossa bondade. Não é a bondade do bobo, não. Bobo não é bom. Né? É a bondade o quê? Prática. Como se resolve, como que faz. E não é passando recibo na conta do outro também, não. Mas criando o quê? Possibilidades. Combinado? Ó, movimentação de energia. Vamos buscar. Estavas comigo, quero sentir teu amor pra me embalar. Cura, Senhor, de dó, cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, e eu não posso ir. Cura, Senhor, de dó, cura, Senhor, vem aqui.
Mestre Senhor Jesus, o nosso agradecimento mais sincero pelas bênçãos desta noite, pelos recursos, Senhor, que foram movimentados em favor de todos nós. Que possamos retornar aos nossos lares fortalecidos para acertarmos mais. Que possamos iluminar o nosso íntimo, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa vida, Senhor, dentro do Teu Evangelho Redentor. Que saibamos utilizar, Mestre, todas as informações para realmente nos melhorar, sermos instrumentos do Teu amor. Ó Senhor querido, permita oferecer o nosso agradecimento a todas as equipes em serviço, no plano físico, no plano extrafísico. Que estes elementos, movimentados também neste momento de prece, possam servir de elementos curadores para todas as nossas células, físicas e psíquicas. Ajude-nos a absorver, ajude-nos a manter, Senhor, tudo que acabamos de receber do Teu amor. Ó Mestre querido, ampare também todos os lares, todos os irmãos e irmãs que estão à distância em prece. Que todos possam sentir e perceber a Tua ajuda e que nós possamos retornar aos nossos lares, nos colocando à Tua disposição, fortalecidos para acertarmos mais. Humildemente nós Te pedimos, entre em nossa vida, em nossos lares, em todos os setores desta casa, hoje, agora e sempre, Senhor. Só um minutinho.